E aí galera, beleza? Vitor Serão aqui do Programando Soluções e no vídeo de hoje eu vou mostrar como funciona o comando split do JavaScript. Antes eu só queria deixar um recado, siga o Instagram Programando Soluções, que lá eu coloco conteúdo de segunda a sexta. O link vai estar aqui na descrição. Então vamos lá. A função split ela é utilizada para dividir a string em um array. E essa divisão é feita através de um delimitador, que pode ser um ou mais caracteres. Além de um delimitador, a função também aceita outro parâmetro, que é a quantidade limite de vezes que a string será dividida. Então vamos dar uma olhada na prática sobre como ele funciona. Então aqui eu já estou com um projeto zerado, só um index.html, e vamos lá ver algumas funções que a gente pode e algumas formas de utilizar o split. Bom, então primeiramente vamos ver aqui como separar a string com o split. Primeiro eu vou declarar aqui uma variável que pode ser dash texto. Vou colocar aqui, este é um texto para o teste, ok? E vou colocar let resultado igual a texto.split, e aqui eu vou colocar, por exemplo, um espaço. Eu vou colocar um ponto vírgula, console.log resultado. Ok, então como que o split funciona, né? Você passa aqui a string .split, e aqui o primeiro parâmetro é o delimitador, que é o que vai separar essa string e colocar cada posição no array. Então aqui, como eu coloquei só um espaço, ele vai pegar todos os espaços dessa string, vai retirar, e aí cada palavra dessa vai virar uma posição em um array. Então, deixa eu mostrar aqui, vou abrir o HTML, então ó, vou atualizar aqui, e ó, a string virou um array de 7 posições, onde cada posição tem uma palavra dessa string aqui. Então é dessa forma que funciona o split. Como eu tinha comentado, o split também aceita outro parâmetro, que é um parâmetro limite. Então eu vou comentar esse bloco aqui. E vou colocar aqui, ó. Aqui o nosso primeiro array teve 7 posições, né? Porém, a gente pode passar um limite aqui como segundo parâmetro, e esse limite vai falar, tipo, eu só quero que essa string seja dividida 3 vezes. Então ele vai retornar só as 3 primeiras divisões dessa string. Então vou voltar aqui no console, vou atualizar. Então, ó, ele pegou e mostrou aqui só as 3 primeiras divisões. O resto da string ela foi ignorada, porque ele só dividiu 3 vezes. Se eu quiser, posso passar qualquer outro parâmetro aqui, e ele vai respeitar esse limite conforme o parâmetro passado. Ok? Então essa é a forma de colocar um limite para a quantidade de divisões da string do split. Outra forma de utilizar, que eu já até inclusive precisei utilizar no dia a dia, é separar a string com uma string que tem vírgulas. Então deixa eu copiar aqui só. Beleza? Ctrl KC para comentar e Ctrl KU para descomentar aqui no VS Code. Então, string com vírgulas. E aqui eu vou trocar essa string. Vou colocar aqui laranja, banana e pera. Certo? Vou tirar o limite aqui. E agora, o delimitador aqui, em vez dele ser um espaço vazio, ele vai ser o quê? Ele vai ser apenas uma vírgula. Certo? Então essa vírgula vai poder separar a laranja, a banana e a pera. Certo? Pode acontecer aí de alguma string tiver com vírgulas e você precisar separar. Vamos voltar aqui no console. Então, ó, laranja, banana e pera. Aqui ele pegou um espacinho. Se a gente quiser tirar esse espaço também, é só passar aqui, ó, em vez de só a vírgula, deixar o vírgula e o espaço na frente também. Então, ó, separou e resolveu o problema do espaço aí na frente, certo? Outra forma foi mais ou menos como eu mostrei aqui. Além de separar a string por só um caractere aqui no delimitador, pode separar por vários. Então, vou comentar esse aqui. Vou copiar esse texto. Separar por cadeia de caracteres. Beleza. Então aqui, nesse caso eu só passei uma vírgula, mas se eu quiser eu posso separar aqui por uma palavra. Então se eu colocar um aqui, ele vai separar a string em duas partes somente,
de acordo com a palavra 1 aqui, né, no caso. Então, se eu voltar aqui, ó, e ver, ele retirou a palavra 1, né, porque ele retira o caractere e separou aqui em duas partes. Se eu quiser passar mais caracteres aqui, por exemplo, um texto, se eu quiser retirar tudo isso, o split vai aceitar e vai retirar normalmente, certo? Então ele aceita aqui e tira e separa a string. Então, além de separar por um caractere único aqui, como um espaço, uma vírgula, ele também consegue passar um texto completo para poder ser dividido. Uma outra coisa interessante que dá para fazer também com o split, deixa eu só comentar aqui, é reverter a ordem de uma palavra. Então, vou colocar aqui palavra mesmo. E aí o split, né, como ele torna um array depois, né, o resultado aqui do split ele é sempre um array, é comum você utilizar o split com mais algum outro método, certo? E aí pode ser qualquer método para manipular array, pode ser filter, map, for each, qualquer um deles, certo? E um método que dá para utilizar aqui é o reverse. Então, texto.split.reverse.join. Então, isso daqui vai fazer ele reverter toda a string, certo? Então, o split para poder separar e virar um array, o reverse para reverter o array e o join ele junta de novo todos os caracteres. Ok? Então, se a gente vir aqui na tela, ó, dá para ver que ele reverteu a palavra, a string palavra aqui no caso, certo? Então, essa é uma forma aqui de utilizar. Então, reverter strings. E uma outra forma aqui de utilizar o split, também concatenando ele com outras funções de array, é para contar a quantidade de ocorrências de uma letra na string. Então, vou colocar aqui um outro texto, vai ser, por exemplo, palavra utilizada para teste. E eu vou querer contar a quantidade de vezes que a letra A aparece aqui dentro desse texto. Então, deixa eu só descomentar aqui esse código. E para isso, como que a gente vai fazer? Vamos dar um split aqui, também em todas as letras, né? Ele vai separar cada letra em uma posição. O split assim, ele faz isso. E aqui depois eu vou passar o ponto filter, que é a função filter mesmo do array, certo? E aqui eu vou passar uma arrow function. Então vai ser letra. Então como ele vai separar por cada letra daqui dessa string, então aqui dentro do filter o primeiro parâmetro vai ser a letra, né? Então vai ser cada letra da string. E vou fazer letra.indexOf, então ele vai verificar se algo está contínuo, né? Se é igual a alguma coisa daqui. E qual letra que eu quero confirmar é a letra A. Se isso for diferente de -1, significa que a letra A, que essa letra aqui é a letra A, certo? Então ele vai colocar aqui ele vai retornar para o resultado só as letras A. E aí o que dá para fazer? Dá para imprimir resultado.length, e esse length aqui é a quantidade do tamanho dessa string aqui dentro do resultado. Então, só recapitulando, esse filter aqui ele vai pegar todas as letras A e vai jogar para dentro do resultado, que vai ser um array com todas as letras A, certo? E o resultado a gente vai poder, como todas as posições dele só vai ter letra A, então se a gente contar a quantidade de posições que ele tem, a gente tem a quantidade de vezes que a letra A aparece aqui dentro dessa frase, certo? Então vamos dar uma olhada, ele vai aparecer aqui o número 7, então se a gente voltar aqui na string e contar, o A aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes aqui dentro da string, então dá tudo certinho, ok? Se eu imprimir só o resultado aqui, só a título de curiosidade, para a gente dar uma olhada. Ó, então todas as posições aqui são letra A e o tamanho desse array é a letra 7, é a quantidade 7, ok? Então dessa forma aqui é uma outra forma, uma outra possibilidade para se utilizar o split. Então, como eu falei, normalmente o split ele é encadeado, usando ele encadeado com outras funções para array, porque o resultado do split é um array, então você consegue usar qualquer função para manipulação de arrays, ok? Então é isso, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curta aqui o vídeo, se quiser
Pode deixar qualquer dúvida, sugestão ou feedback aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Se inscreva no canal e ative as notificações para sempre receber os novos conteúdos. E nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Valeu!